Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Amós, capítulo 4, versículo 11, que vai nos dizer: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado ao incêndio. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque ele é que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o qual faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de Amós, o livro do profeta Amós, que veio como um alerta para o povo que vivia naquele tempo. Amós foi o profeta que teve a convicção de chegar e alertar aquele povo. Ele teve uma missão para alertar aquele povo que estava vivendo em caminhos tortuosos, em caminhos idólatras, em caminhos que estava afastando do Senhor, e a caminho que não estava agradando a Deus. A Bíblia vai nos dizer no versículo 11 que subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Amós estava dizendo que ele estava subvertendo, ali estava exortando alguns homens que viviam naquele tempo, da mesma forma que Deus subverteu Sodoma e Gomorra. A gente pode olhar um pouco, voltar um pouco na história e ver que Deus chegou um dia para Abraão e disse a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra era uma terra que existia muitas coisas que estavam ali desagradando a Deus. Abraão teve um chamado, ouviu a voz de Deus, e Deus disse a ele: saia da tua terra, da tua parentela, que eu vou lhe mostrar uma terra que emana leite e mel. Abraão ouviu a voz de Deus, pegou tudo que ele tinha ali, pegou a esposa dele, pegou o povo que estava com ele e levou consigo Ló, seu sobrinho, que Ló era como se fosse um filho para Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que Ló e Abraão estavam crescendo muito ao ponto dos pastores dele brigar por um pedaço de terra, ao ponto de não ter mais espaço naquele lugar, naquela região, para o gado de Ló ficar e o gado de Abraão ficar e as ovelhas ficar ali, porque os pastores estavam levando suas ovelhas para um campo que naquele tempo só existia ali o mato para que aquela ovelha comesse. Mas os pastores estavam brigando. E Abraão chega em um determinado, nessa hora, e fala e pergunta o que aconteceu. Ele vai dizer que os gados estavam se multiplicando, as ovelhas estavam se multiplicando e não tinha mais espaço para eles ficar. Pois bem, Abraão chega para Ló e diz: escolha o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. A Bíblia vai dizer que Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu que os pastos eram verdejantes, que ali tinha recursos para que ele desse as suas ovelhas, os seus gados. E Abraão vai aconselhar, falar acerca de como aquele povo vivia, e Ló não deu ouvido. Ló queria ir para aquele lugar porque aos olhos dele aquele lugar era bom. O que eu trago para a minha vida e para a vida de quem está me ouvindo nesta manhã, que nem tudo que a gente olha que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. A Bíblia vai dizer
que há caminhos para o homem que parece ser vida, mas o final é a morte. A Bíblia vai nos alertar que não é com a nossa própria força, com nossa própria inteligência, mas sim com a vontade de Deus. E Ló pegou tudo que ele tinha, pegou sua família, pegou seus gados ali, sua esposa, suas filhas e partiu rumo a Sodoma e Gomorra. Mas no meio do caminho a Bíblia vai dizer que vieram uns homens, pegaram Ló, pegaram os gados, pegaram tudo e prenderam. Aí a Bíblia vai nos relatar, vai nos narrar que Abraão pegou ali alguns homens que não eram de guerra e foi e libertou Ló. Mas mesmo Ló, depois de liberto daquele povo que pegou ele como escravo, Ló decidiu partir para Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia vai nos relatar que um certo dia, Deus falou com ele, com Abraão, que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai dialogar com Deus, mas Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade e os 50 justos? Deus diz, não, Abraão, por causa desses 50, eu não vou destruir toda a cidade. Abraão foi dizendo, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10. E a Bíblia vai dizer que não teve ali um justo, 10 justos, para que Deus não destruísse toda a cidade. Mas a Bíblia vai nos relatar que foram os anjos na casa de Ló, para que tirasse Ló e a família dele daquele lugar, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa. Era um povo que vivia do jeito que queria viver. Era um povo que seguia a idolatria. Era um povo que seguia a prostituição. Era um povo que não estava nem aí para os princípios bíblicos, que não escutava a palavra de Deus. A ponto desses anjos ir para a casa de Ló e os homens da cidade ir bater na porta de Ló para que deixasse aqueles homens vir, para que eles pudessem usar aqueles homens. E Ló oferece as filhas dele, que ainda era virgem, e eles não queriam, porque os homens que eram os anjos eram formosos, e eles queriam ter relação com ele. E a Bíblia vai dizer que os anjos vai e faz com que aquele povo fique com uma cegueira, e ali pede para que Ló e sua mulher e suas filhas saiam daquele lugar, mas a Bíblia vai nos dizer que não poderia olhar para trás, e a mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se converteu em estátua de sal. O fato não é que ela olhou para trás, o fato é porque ela desejou o que tinha ali naquela cidade. Algo que o próprio Deus queria exterminar. E a Bíblia vai dizer que seguiu Ló e suas filhas, e a mulher dele ficou ali. Mas agora aqui, o profeta Amós está dizendo que assim como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos foste como uma unção arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mesmo esses homens do tempo de Amós, sabendo o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, mesmo assim, esses homens aqui não se converteram ao Senhor. Então, no versículo 12, que é o tema desta manhã, que é a mensagem desta manhã, ele vai dizer: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E eu quero aqui pensar um pouco com os irmãos que estão aqui me ouvindo, com vocês que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã, para que a gente faça uma reflexão. Como nós estamos nos preparando para nos encontrar com Deus. Todo momento
de manhã até a noite, nós vivemos em uma fase de preparação. Nós temos que nos preparar para ir para o trabalho, nós temos que nos preparar para ir para um lugar que a gente quer ir, nós temos que nos preparar quando recebemos um convite para uma festa, um aniversário, nós nos preparamos para me encontrar com alguém, nós nos preparamos para resolver muitas coisas durante o dia. Nós temos a escolha de nos preparar para resolver aquilo que a gente tem que resolver durante o dia. Mas não uma preparação como ir para uma festa, ir para um aniversário. Se nós formos convidados para o aniversário de 15 anos de alguém, a gente com certeza vai ali ver a melhor roupa que nós temos, o sapato melhor que nós temos, nós vamos ali comprar um presente adequado àquela a ocasião, que é uma adolescente que está fazendo 15 anos, não é verdade? Ou quando nós somos convidados para uma borda de prata, alguma coisa desse tipo, nós ali queremos nos preparar da melhor maneira. Nós estamos nos preparando todos os dias para alguma coisa. Se queremos ir na rua comprar algo, nós nos preparamos ali. Se formos sair de manhã, formos chegar ali pela tarde, a gente prepara as coisas dentro de casa para que aquela pessoa que venha, os filhos, o esposo, venha, a esposa, não falte. Nós nos preparamos para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, para pagar uma água, para pagar uma luz, para as coisas seculares. Mas Amós está dizendo aqui para aquele povo que ressoa ao nosso tempo, nos tempos de hoje. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó povo de Deus, para te encontrar com o teu Deus. E como é que nós estamos nos preparando para aquele grande dia? Como é que nós vamos ver a face dele? Nós vamos estar diante dele, vamos ver como ele é e como nos preparar para ser digno de ser chamado filho de Deus, para ser digno de nos preparar para morar na mansão celestial. Esta preparação aqui não é só fisicamente. Se nós, como eu falei, fomos convidados para um aniversário, para uma festa, nós vamos lá, cortamos o cabelo, vamos lá, fazemos a barba, as mulheres também vão para o salão para ir de um jeito que não meta vergonha em ninguém. Mas para se preparar para encontrar com Deus, não precisa cortar um cabelo, fazer uma unha, fazer a barba, vestir uma roupa bonita, porque nós não sabemos qual é o dia e qual é a hora que ele vai voltar. O que nós sabemos é que ele vai voltar. Isso nós podemos ter certeza, de que um dia ele vai voltar. E que este dia, pelo que as Escrituras nos está anunciando, está bem próximo. Cada dia mais do que o dia anterior. E aqui, para nos preparar diante de Deus, nós temos que viver em uma vida aqui em santidade. Nós temos que viver com a paz. Quando a palavra vai nos dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz, nós temos que levar a paz para um mundo que está cada vez mais entrando em guerra. Pessoas que por coisas mínimas entram em guerra, e às vezes nós estamos ao redor, ao convívio dessas pessoas sanguinárias e perversas que atiça as outras a entrar em guerra. Mas nós, como temos a paz, que o próprio Jesus Cristo vai nos dizer, não vou lhe dar a paz como o mundo dá, mas a paz que eu der, essa não é passageira. A do mundo é passageira, a do mundo não fica com a gente a todo tempo, mas a paz que Jesus Cristo nos dá, esta permanece para sempre.
Porque a paz que Jesus Cristo dá, e mesmo nós atravessamos muitas tempestades e aflições, nós conseguimos ter paz, porque Jesus Cristo é a minha e a sua paz. Quando ele fala em santidade, sem a qual ninguém haverá o Senhor, ele está dizendo: seja separado de um mundo maligno, de um mundo pecaminoso, de um mundo que não tem nada para oferecer. Seja separado daquilo que vai lhe influenciar a sair dos caminhos de Deus. Quando ele está falando em santidade, não depende de outra pessoa para que eu me santifique, mas depende de mim para que eu diga não àquilo que Deus não se agrada. Por isso que nós temos que nos preparar, calçar o sapato da salvação, vestir a couraça da justiça, usar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, as armaduras que lá em Efésios 6 vai nos dizer para que eu e você tenha, porque a nossa briga não é contra a carne, nem contra a sangue, mas potestade e principado que fica nesse mundo tenebroso. Mas tem algo mais que a gente tem que nos preparar o nosso comportamento diante da sociedade que nós vivemos, diante de um sistema maligno e opressor e oprimidor que quer cada vez mais inculcar na nossa mente que os princípios bíblicos estão ultrapassados. Mas para aqueles que não lê, não maneja bem a palavra de Deus, pode ser levado por qualquer vento de doutrina, mas aqueles que é firmado os pés na rocha, que fez a sua casa sobre a rocha, sobre um bom alicerce, que as colunas estão sustentando, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não vai ser deixado levado à doutrina que homens querem implantar. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos deixa limpo cada vez mais. Vós já sois limpo pela palavra. Porque o próprio Jesus está dizendo: olha, tudo o que quiseres só é pedir, porque sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus está dizendo: aquele que é imundo, continue na prática da imundícia, mas que é santo, se santifique-se mais. Mas eu tenho que me preparar no meu comportamento, um comportamento verdadeiramente de ser chamado filho de Deus, me apresentar como obreiro a Deus. Aqui não tem nada de se vergonhar. A nossa conduta tem que nos preparar para nos levar a um caráter verdadeiramente de Cristo. O caráter de Cristo tem que ser implantado na nossa vida. Mas algo mais que podemos nos preparar aquilo que nós estamos olhando: vigiai e orai para que não entre em tentação. Porque a tentação só vai virar pecado se nós cairmos nela. Porque a palavra vai dizer que Deus foi levado ao deserto e foi tentado pelo próprio Satanás. Que se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, levou ele ao pináculo do templo e disse aqui, na palavra está dado a ordem para você se jogar, porque os anjos não vai deixar você se atropeçar em nenhuma pedra. E Jesus vai dizer: não tentará o Senhor teu Deus. Mas ele leva Jesus a um lugar mais alto e vai dizer: tudo isto eu te darei, tudo isto vai ser seu, se você se prostrar a mim, me reverenciar. E Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, adorarás só o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. É esse que nós temos que adorar. E Jesus venceu a tentação pela palavra. E às vezes nós queremos vencer a tentação com as nossas forças, com as nossas convicções.
com os nossos intelectuais, com aquilo que nós achamos, porque quem é discípulo de Jesus Cristo não pode achar, tem que viver, tem que verdadeiramente pegar sua cruz, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome todo dia sua cruz e siga-me. Preparar aquilo que nós estamos olhando, vigiar, preparar o nosso linguajar, porque lá em Tito vai nos dizer que não podemos falar palavra torpe, palavras que não agradam a Deus. E como é que nós estamos nos preparando para encontrar o Senhor? Porque naquele grande dia, ninguém vai poder interceder. Porque hoje a porta da graça está aberta e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que fica nos defendendo, mas um dia ele vai vir como um juiz. Um dia ele vai vir e o que vai fazer nos separar do céu e do inferno é aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, é as obras que nós fizemos aqui, é uma vida em santidade, é uma vida de obediência, porque quando o próprio Deus falou para Jacó que ele teria que ir até Betel e que queria que ele fizesse um altar, Jacó chamou sua família, chamou aquele povo que estava com ele e disse que era para eles deitar os deuses estranhos, porque ele ia fazer um altar, e para servir a Deus não podemos servir de qualquer maneira. E todos ali tiraram suas argolas, tiraram aquilo que desagradava a Deus, pegavam aqueles deuses estranhos, tudo que desagradava a Deus naquela época, e lançaram aos pés de Jacó. E a Bíblia vai nos dizer que Jacó agora pega e enterra. E agora ele vai até aquela cidade e constrói um altar, mas não rachado, mas não trincado, mas um altar verdadeiro diante de Deus. E Deus se agradou, porque foi um altar sincero. E a Bíblia está nos dizendo de muitas formas como nós temos que nos preparar diante de um mundo que a Bíblia já diz que és do maligno, diante de uma geração corrompida e perversa. Nós temos que nos preparar. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Mas a Bíblia continua dizendo, na forma da preparação, para nos encontrarmos com Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque esta é a maneira de nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Deus. Porque naquele grande dia, ninguém vai poder interceder, porque a palavra de Deus está aqui. Esta palavra que nos liberta, que nos tira de todo pecado. Esta palavra que nos fez ver a luz da Bíblia, que Jesus Cristo, Ele nos purificou com o sangue dele e nos remiu dos nossos pecados. É a palavra, meu irmão. É a palavra que vai nos preparar. Mas Amós continua dizendo, olha, porque é ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o qual faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. E a palavra vai nos dizer o significado deste versículo, quando ele vai falar, porque Israel não se converteu a Deus, Deus irá agora a eles em forma de castigo. Esta é uma advertência séria. Ele está dizendo que porque Israel não se converteu, agora Deus vai vir em forma de castigo, advertir aquele povo.
E trazendo isso para o nosso contexto hoje, a gente vê que tem pessoas vivendo como esse povo no tempo de Amós, não se convertendo, não dando ouvido, achando que tudo eles podem fazer. E Deus vai vir e vai dar uma advertência. Mas ele continua falando no verso 13, Amós insere uma parte de um hino aqui em todos os três compartilham a mesma linha conclusiva. Senhor é o seu nome. Tudo retrata Deus como Criador e sustentador. Deus é aquele que nos criou e é aquele que está nos sustentando. Por isso que Amós está dizendo aqui, se prepara, porque um dia você vai se encontrar com Deus. Se prepara, ó Israel. Se prepara, ei, você que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, porque o grande dia vai chegar. Vai chegar o momento que ele vai nos se revelar como verdadeiramente ele é. E naquele grande dia, ninguém vai poder escapar, porque ele está tendo paciência de esperar você se arrepender e voltar aos caminhos e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai ter também paciência no dia do juízo de julgar um por um, conforme fez aqui nesta terra. A palavra de hoje foi, meus irmãos, para que a gente pudesse refletir como estamos vivendo diante de Deus, como é que nós estamos nos preparando. Se tem alguma área da nossa vida que precisamos nos preparar, peça a Deus misericórdia, Ele nos dá. Peça a Deus para que Ele nos dê força. Peça a Deus e se humilhe diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, Ele nos exaltará. Porque nós estamos nos humilhando diante daquele que fez os céus e a terra, diante daquele que está a todos os momentos, nos sustentando, nos guiando para uma vida em santidade. A Bíblia, a todos os momentos, nos mostra o que, meu irmão? Como aqueles homens viveram, qual foi os erros dele, como foi que eles pagaram pelos erros, as consequências dos seus pecados, mas também nos mostra que aqueles que se arrependeram, Deus esqueceu e jogou no mar do esquecimento, e dos pecados não se lembra jamais. A Bíblia está a todos os momentos nos mostrando como é que Jesus Cristo quer que nós vivemos aqui, para que nós possamos ver e ser comparado com Ele. A Bíblia diz que nós temos que andar como Ele andou. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia vai nos dizer que se o sal não servir para dar o sabor, vai servir para ser pisado pelo homem. E quantas pessoas nós vimos aí com dons, com talento, mas que por algum motivo se afastou da presença de Deus e está sendo pisado pelos pecados, pelo o escravamento de ser escravo daquilo que não agrada a Deus. Nós temos que nos preparar. Porque a própria Bíblia nos diz que se a gente acender uma luz ali e colocar debaixo de uma cama, o que é que vai iluminar? Mas se nós colocarmos em cima de algo, vai iluminar a casa toda. E essa luz que tem dentro de mim e de você, que tem que iluminar o mundo, aqueles que andam em treva de uma falta de entendimento, escravizado pelos seus pecados, acorrentado pelaquilo que está ali, fazendo com que eles não tenham força para sair. Mas eu e você que temos a luz dentro de nós, essa luz é Jesus Cristo, nós temos que ir lá mostrar o plano de salvação, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é aquele que pode libertar, que o que Jesus Cristo fez para resgatar
a criação para o Pai, se entregou. Chega um momento que Jesus pergunta àqueles homens que estavam batendo nele: qual é o meu pecado? De que você está me acusando? E eles não soube responder qual é o pecado de Jesus. Mas Jesus fez isso para que hoje eu e você possamos entender que nós estamos em Cristo e que nós somos nova criatura e que eis que tudo que era velho se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso que Jesus Cristo se fez de sacrifício para que hoje nós temos vida e vida com abundância. Mas Amós está aqui nos alertando para que nós nos preparemos para se encontrar com Deus. E a pergunta que não quer calar: de que forma eu e você estamos nos preparando? O que é que está impedindo de nós nos preparar da maneira certa para se encontrar com Deus? Olhe para dentro de si, examine a si mesmo. A Bíblia fala isso: examine o homem a si mesmo. O meu povo peca por não examinar a Escritura. De que se queixa o homem do seu próprio pecado. Olhe, nesta manhã, faça uma alta reflexão e veja como é que você está se preparando para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, para se encontrar com Deus. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta manhã e que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.